Salve, queridos! O amor de Deus é um dos temas mais poderosos e consoladores da Bíblia. Ele está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, ou seja, em todos os livros da Bíblia. No centro de toda a narrativa bíblica está a mensagem de um Deus que ama a sua criação com um amor incondicional, eterno e transformador. Essa mensagem oferece conforto, esperança e direcionamento espiritual para bilhões de pessoas, seja em tempos de paz ou em meio a dificuldades. Mas o que é o amor de Deus, segundo a Bíblia? Como podemos entender e experimentar esse amor? Quem foram os principais escritores bíblicos que abordaram esse tema? O vídeo de hoje tem um propósito de explorar detalhadamente a natureza do amor divino descrito nas Escrituras, seus principais aspectos, como as pessoas podem se abrir para receber esse amor e os autores que foram inspirados a descrever para nós. Então, a Bíblia ela define o amor de Deus como a essência de seu caráter e a base de seu relacionamento com a humanidade. Por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo João, que eu já fiz um vídeo aqui, inclusive no canal, ele afirma que Deus é amor. Isso está no capítulo 4, livro de João. Essa frase implica que o amor não é apenas uma qualidade ou atributo de Deus, mas sim a sua própria natureza. O amor de Deus é ativo e busca uma resposta das pessoas, oferecendo cuidado, redenção e uma relação pessoal. Esse amor, de acordo com a Bíblia, é caracterizado por três aspectos principais. Primeiro, o chamado amor incondicional, onde o amor de Deus não depende das ações ou méritos humanos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Paulo de Tarso afirma que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que Deus ama a humanidade independentemente de seus erros ou imperfeições. Porque vamos refletir, né? Se Deus fosse esperar a humanidade deixar ser pecadora para só então nos amar, esquece, né? Um outro aspecto desse amor é o amor sacrificial, onde a Bíblia mostra o amor de Deus como sacrificial, pois ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Esse ato é a prova suprema do amor divino, conforme, mais uma vez, João, no capítulo 3, onde ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um terceiro aspecto desse amor é o chamado amor transformador. O amor de Deus é transformador, pois tem o poder de mudar corações e oferecer um novo começo. Por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse amor não apenas acolhe, mas também transforma as pessoas. Um exemplo disso pode ser a transformação que a Bíblia consegue trazer para algumas pessoas. Certamente se conhece, né, ou pelo menos já ouviu falar de algumas pessoas que ao lerem a Bíblia, elas se transformaram. Né? Inclusive no vídeo aqui, eu já fiz um vídeo sobre a Carta de Paulo aos Coríntios, está aqui no canal, e também um vídeo que conta a história de Santo Agostinho, né, que ele tinha uma vida bem devassa e ao ler a Bíblia ele se converte e depois vira, né, em sua morte o Santo Agostinho. É uma história bem legal essa daqui também. A Bíblia ela é repleta de manifestações do amor de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, claro. E Deus se revela como um pai amoroso que guia, protege e cuida do seu povo, mesmo quando ele se afasta de seus caminhos. E não faltam exemplos na Bíblia onde o povo se afasta totalmente de Deus. Né? No Novo Testamento, o amor de Deus se manifesta de forma mais intensa na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é óbvio. O Antigo Testamento apresenta, então, o amor de Deus por meio de sua paciência, muito embora, né, muitas pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento era um Deus bem bravo, né? Mas quando você lê, você percebe, né?
a paciência infinita de Deus com o povo. Então, paciência, misericórdia e disposição para guiar e proteger seu povo, Israel. Mesmo quando o povo de Israel se desvia e adorava ídolos, Deus continuava a chamá-los de volta e a mostrar sua misericórdia. Por exemplo, no livro de Oséias, o relacionamento de Deus com Israel é comparado ao amor de um marido fiel por uma esposa infiel, demonstrando um amor que busca reconciliar e restaurar. Já o Novo Testamento revela o amor de Deus de forma mais completa e concreta em Jesus Cristo, como sabemos, sendo que ele é a personificação do amor divino, e suas ações e palavras mostram como Deus deseja que vivamos e amemos uns aos outros. Jesus amava as pessoas sem julgamento, incluindo os marginalizados e desprezados da sociedade, e ele demonstrava compaixão ao curar, perdoar e dar nova vida a todos que se aproximavam dele. Então os fariseus, que eram os religiosos da época, achavam um absurdo ele, um judeu, rabino, que ensinava as pessoas a lá almoçando, comendo, com prostitutas, com um de seus apóstolos, discípulos, era Mateus, que era um cobrador de impostos e era visto pelo povo como traidor do povo hebreu, porque recolhia impostos em nome de Roma, que era o império que subjugava o povo hebreu. Então eles falam, cara, como que é assim que você fala que é isso aqui está misturado com essa gentalha, né? E eles não se conformavam com isso. Então, receber o amor de Deus é um processo, segundo os escritores dos livros sagrados, é um processo que envolve fé, arrependimento e entrega. A Bíblia ensina que esse amor está disponível para todos, mas que cada pessoa precisa escolher aceitá-lo e viver em resposta a ele. As parábolas de Cristo são quase todas elas falando a respeito disso de forma indireta. Então, os autores dos livros recomendam alguns passos bíblicos para abrir o coração para o amor de Deus. O primeiro deles é o arrependimento. Então, o primeiro passo para receber o amor de Deus é reconhecer a necessidade desse amor. A Bíblia ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está no livro de Romanos, no capítulo 3. O arrependimento envolve admitir nossas falhas e afastar-se do pecado. O segundo ponto é fé em Jesus Cristo. Jesus é o caminho para o Pai e a expressão máxima do amor de Deus. No livro de João, no capítulo 14, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crer em Jesus é essencial para experimentar o amor de Deus. Claro, isso vale para os cristãos, quem professa essa fé. Um outro aspecto, aceitação e entrega. Receber o amor de Deus também envolve se abrir para Ele e confiar em sua vontade, e entregar nossas vidas e nossos fardos a Deus, sabendo que Ele cuida de nós com amor incondicional. Isso está no livro 1 Pedro, no capítulo 5. E o último passo é viver em comunhão com Deus. O amor de Deus pode ser experimentado diariamente por meio da oração, da leitura bíblica e da comunhão com outros crentes. Esses meios ajudam a fortalecer nosso relacionamento com Deus e a nos lembrar de seu amor por nós. Mas quem foram os principais escritores bíblicos que falaram sobre o amor de Deus? São vários autores bíblicos, que trataram desse tema do amor de Deus, cada um sob perspectivas únicas e com contribuições significativas para o nosso entendimento do tema. Então eu trouxe aqui alguns, por exemplo, Moisés, um livro dentro do Pentateuco. A gente já sabe, Pentateuco, 35, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Talvez eu faça um livro sobre o Pentateuco, que são textos tão densos, fazer um vídeo só fica complicado, mas talvez eu faça um de cada, vamos ver. Moisés relata como Deus resgatou Israel do Egito e fez uma aliança com o povo. Essa aliança é uma expressão do amor e da fidelidade de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, Moisés escreveu: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus
mandamentos. Um outro escritor, né, dos livros, Davi e os próprios salmistas, né? Então, um livro de Salmos, que eu já fiz um vídeo aqui também. Os Salmos estão repletos de referências ao amor de Deus, muitas vezes descrevendo como um refúgio e uma fonte de esperança. O rei Davi, em particular, escreveu sobre como o amor de Deus o sustentava mesmo nas dificuldades. O rei Davi escreveu vários salmos, né? É Davi e os filhos de Coré. No Salmo 103, por exemplo, ele expressa bem isso. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. É muito fácil encontrar um salmo escrito pelo rei Davi falando sobre o amor de Deus. Outros foram os profetas, Isaías, Jeremias e Oséias. Os profetas falaram sobre o amor de Deus, principalmente no contexto de um chamado ao arrependimento. Eles denunciaram os pecados de Israel, mas também apontaram para o amor e a fidelidade de Deus que desejava perdoar e restaurar. O profeta Oséias compara o amor de Deus pelo seu povo ao amor de um pai. Isso está no livro de Oséias, capítulo 11. Lembrando que profetas, muitas pessoas acham, profeta é aquela pessoa que adivinhava o futuro. Até tem histórias dessa, né? Mas na grande maioria das vezes, profetas são mensageiros de Deus, que falavam com os poderosos, por exemplo, com os reis, sobre o reinado dele, como é que estava indo tal, e trazia mensagens de Deus. E os reis sabiam, né, que esses profetas traziam mensagens de Deus, então eles ouviam, porque qualquer um que falasse as coisas que os profetas falavam para os reis era assassinado, provavelmente, certo? Alguns até foram. Um outro autor é Paulo de Tarso, né? Quase todo vídeo aqui eu falo de Paulo de Tarso, que é um dos autores do Novo Testamento, suas cartas, né? E ele mais detalhadamente abordou o amor de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele afirma: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na carta de Coríntios, logo no capítulo 1, ele descreve o amor em termos de paciência, bondade e perdão, mostrando que o amor de Deus é um modelo que devemos seguir. Um outro autor é o apóstolo João, que eu fiz um vídeo aqui também, é conhecido como apóstolo do amor. Em suas epístolas, nas suas cartas, ele descreve o amor de Deus de forma profunda e prática. Em 1 João, no capítulo 4, ele afirma: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele também descreve sobre como o amor de Deus se manifesta entre os irmãos, enfatizando que devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Então a Bíblia ensina que o amor de Deus não é apenas algo a ser aceito, mas também algo a ser praticado. Jesus nos chama a amar a Deus com todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 22. Esse é o mandamento maior, né, que os apóstolos estavam com ele e falaram: Senhor, qual que é então o único mandamento? Ele fala: amar a Deus, né, de verdade, e amar ao próximo. Né? Então esse mandamento maior, entre aspas, que resume a lei e os profetas e representa a essência de uma vida cristã. Esse amor deve ser expresso através do perdão, da compaixão, do serviço e do sacrifício pelos outros. Né? Essa história de sacrifício pelos outros, só quem teve um filho doente, que um dia percebeu esse amor, que a sua vida fica em segundo plano quando você vê um filho doente. Então esse sacrifício pelos outros, não só pelos filhos, evidentemente, mas foi um exemplo que me ocorreu agora. Então, o amor de Deus, conforme escrito na Bíblia, é um amor incondicional, sacrificial e transformador. Ele oferece ao ser humano não apenas o perdão, mas uma nova vida e um relacionamento íntimo com o Criador. Esse amor é tanto um presente quanto um chamado, é algo a ser aceito de forma gratuita, mas que exige uma resposta, que é viver amando a Deus
e ao próximo. Os principais escritores bíblicos que abordaram o tema do amor de Deus, como Moisés, Davi, os profetas, Paulo e João, entre outros, nos fornecem uma visão completa e inspiradora de um amor que tudo suporta, que é paciente, misericordioso e eterno. Para receber esse amor, as pessoas são chamadas a se arrepender, acreditar em Jesus Cristo e viver em constante comunhão com Deus. Esse amor é o coração da mensagem bíblica e permanece até hoje como uma fonte de esperança, cura e propósito para todos aqueles que buscam encontrar em Deus o sentido para a vida. Um abraço com muito amor e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.